musical, não deu tempo para eu colocar aqui o MacBook, então eu estou entrando aqui na cara e na coragem com a blusinha do Flamengo, olha, né? Kelly, amo você, amo sua vida. Gente, eu amo vocês. Deus abençoe muito, muito, muito. Estou feliz de estar aqui com vocês na nossa primeira live desse ano, tão representativa. É uma live muito representativa. Por quê, Gustavo? Porque Deus emanou assim do céu uma fortificação muito grande, assim, a mim, eu digo, na individualidade. Antes de entrar nessa live aqui, eu estive em oração, clamando, Deus e tal, e Deus falando comigo, e eu recebendo de Deus, e aqui nesse apartamento, recebendo tanto, e é considerável que não é para mim só. Sempre é para dividir, para entregar, para colocar diante de vocês. E eu digo você também numa individualidade, não vou nem falar vocês, né, no composto, vou falar você, porque Deus está falando na Blavecale em uma grande individualidade. Por quê? Porque Deus sabe como é o proceder, o parecer da vida, da alma, da história, da trajetória, de tudo. Então, quando Deus ele olha para a história de alguém, ele olha numa ampla contextualização. Ele vai olhando tudo, análise do futuro, análise do passado, do presente, de tudo. Ele esquadrinha tudo, né? Ele não é aquele que esquadrinha mentes e corações. Então, aí ele vai na análise profunda da vida. Ele olha a tua história como um todo, sabe? Como um todo. Ele vai e os detalhes sobre aí ele faz. Então, eu começo a live dessa noite dizendo que o Deus que você serve é o Deus de detalhes. Gustavo, você está com um sentimento de que Deus está atrasado, de que tem frustração, de que está tudo muito ruim, difícil? Gustavo, a verdade é que para mim o começo do ano foi assim, é lógico que vem um sentimento, ou uma frustração, ou um pensamento negativo, para invalidar o que Deus já falou. É bem certo que muita coisa que se aglomera na superficialidade tenta contra ti, porque todo o processo de Deus, por mais que seja cansativo, demorado, parece que nada está tão sustentável, Gustavo, porque Deus está permitindo uma coisa dessa. Gustavo, o que está acontecendo? Eu te digo com toda a certeza do meu coração, o Deus vivo de Israel não se engana ao teu respeito. O Deus vivo de Israel não se confunde, não coloca os pés entre as mãos, não coloca a carroça, os bois na frente da carroça, né? Ou a carroça na frente dos bois, aquele ditado popular. Não, ele não erra. Ele sabe como fazer tudo. Um detalhe muito claro que eu sempre gosto de falar, que Deus escreve certo por linhas certas. Ele é detalhista em todas as suas ações. E o parecer de Deus, vai com toda certeza impactar a tua história, a tua vida. Você crê nisso? Vamos orar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que essa pessoa tenha a certeza exata de um processo que Tu, ó Senhor, está fazendo. Algo grande que o Senhor coloca e não tira. O Senhor não tarda também. O Senhor sabe como agir. Então coloca sobre as mãos da tua filha, do teu filho. Age com teu mover e surpreende nessa etapa, porque coisas maiores contemplaremos, coisas maiores iremos ver, e ficaremos certamente impactados com as surpresas que vêm de ti. O processo que vem do nosso Deus, que nunca, jamais falha em todo o processo. Age e mostra a tua grandeza. E essa pessoa testemunhará a eficácia da tua grandeza e do teu poder. Quando acontece algo diante da tua vida e da tua história,
Deus sabe prontamente porque está permitindo, deixando, colocando, tirando. Existem coisas na sua vida, e olha que eu estava aqui, eu enviei algumas mensagens pelo WhatsApp para você entender a dimensão do que estava acontecendo aqui antes de eu entrar na live. Eu estava literalmente enviando mensagens. Logo após enviar a mensagem eu saí, não peguei mais no WhatsApp. Fui me ajoelhar, fui falar com Deus pelo que Ele tinha me passado hoje. Um pouquinho mais cedo antes de eu enviar a mensagem, foi um tocar grande, foi um arrebatamento de sentido. Você não tem ideia da dimensão. Lebande couve a sobrenerraia. Não tinha ninguém aqui, só eu e Deus. Só eu e o Senhor. E o Senhor me levou da lábia sobre uma dimensão. Não era primeiro, segundo, não. Terceiro céu. E o Senhor me fez entender o processo da cronologia dele. Foi algo muito além da perspectiva do que a gente cria na cabeça, do que a gente coloca aqui dentro. Então, olha, escute bem. Não fique achando que o que Deus deveras fazer, deveria ter feito, Ele não fez. Por quê? Por que Deus não fez? Porque a minha hora não era chegada, diz o Senhor. Existem coisas que envolvem muito mais do que apenas o teu sorriso. Existem coisas que envolvem muito mais do que apenas de lábia sobre um testemunho. A tua vida, ela sempre foi uma complexidade muito grande. Essa é a verdade. Nunca foi apenas por uma coisa em si. Nunca foi apenas porque, eu estou passando por isso, a minha dor, o meu problema, a minha situação, a minha frustração. Nunca deu nada certo para mim. Gustavo, a minha vida sempre foi assim. Nunca foi pela média do quanto já sofreu ou do quanto padeceu. Existem coisas diante de ti que foram decretadas. E não tem ninguém no mundo, não existe nada, nenhuma força contrária que consiga derrubar as palavras de Deus ao teu respeito. Então, por isso que tudo isso que acontece é um domínio forte, sim. São estratégias de bravecando sobre do teu inimigo contra ti, sim. Existe sim de lá becando a maneira suja, sagaz do adversário. E ontem o Senhor me deu uma palavra de sobre para uma filha dele. E eu mandei essa palavra por áudio para ela. E o Senhor está mandando eu repetir essa palavra agora. Ou quer que seja para ela mais uma vez, para fulana, cicrano, beltrano, para você. Deus está mandando eu falar. Entenda muito bem. O povo de Israel estava sendo ameaçado. Havia ameaças por toda a região. E sabe qual o pior processo da ameaça? Não é quem ameaça, é o quanto isso nos ameaça. Vou tentar fazer você entender. O processo da ameaça espiritual, a retaliação, o que se levanta contra ti, o processo principal não é quem fala, não é o inimigo, demônios, fulano, cicrano, é no trabalho, é na casa, é na vida. Gustavo, tem tantas ameaças, tem tantas coisas contra mim. É um sentimento que a ameaça causa dentro de você, é o transtorno que isso pode causar dentro de você. Israel, Jerusalém tinha sido ameaçada pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria, um homem forte em batalha, um rei que não aceitava perder, que dizia que os deuses dele eram mais fortes do que tudo e que derrotaria facilmente Israel. Ele enviou uma carta para o rei Ezequias, e sabe o que tinha nessa carta? Blasfêmias contra Deus, contra o povo, contra o rei Ezequias. E ele dizia na carta, falando que certamente, com muita moleza, com uma facilidade muito grande, eu vou entrar em Israel, vou entrar em Jerusalém, vou destruir tudo, e pronto, eu vou pegar a cidade para mim, vou pegar essa cidade, ela vai ser minha, como todas as outras cidades e nações que eu, rei da Síria, Senaqueribe, consegui. E ele falou isso abertamente numa carta enviada para o rei Ezequias. Aí é que entra a complexidade do que ontem Deus me usou para essa irmã muito amada do meu coração, e a complexidade que hoje o Senhor está me permitindo trazer, porque Ele está sobre dizendo, o Espírito de vida está dizendo para mim, que dentro desse parecer enorme,
dentro de toda essa complexidade, o ano já começa você se vendo diante de um cerco, de um circuito armado do inimigo, tentando contra você, colocando pensamentos negativos, circunstâncias ligadas ao negativismo, a tudo que na vida não aconteceu, porque Gustavo, desculpa aí, mas eu passei um dezembro confiando que Deus ia fazer uma coisa, sabe? Gustavo, desculpa aí, mas eu entrei em dezembro acreditando que muita coisa ia acontecer, e por que não aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa. A tua cronologia, se fosse tão perfeita, se fosse tão boa, se você conseguisse tudo da forma como você tanto pediu e requer e gostaria de ter sobre as mãos, já teria acontecido. Aconteceu? Não. Não aconteceu. Gustavo, não aconteceu. Por quê? Porque tudo que Deus cronometra diante de você nunca é só para a tua vida. Existem coisas que você pediu, clamou, buscou, chorou, e estão dimensionadas para outras pessoas. Aí é que entra o Cronos, o relógio de Deus na vida de outras pessoas que tu pede. Aí existe sobre a ação de Deus no meio do teu trabalho, da tua vida, da tua rotina, da tua casa, da tua família, dos teus sentimentos, dos teus sonhos. Mas se você perceber, há uma complexidade de ameaça do inimigo para te fazer acreditar que 2023 vai ser um ano de repetição, que 2023 entrou, mas tudo ainda está muito ligado ao que aconteceu, como se fosse uma continuação de 2022, como se fosse um sentimento, sabe, hereditário, de uma coisa que não sai, que não despregna. Gustavo, deve ser maldição, eu acho que eu mereço isso mesmo, olha a minha vida, olha a minha história, tudo está armado contra mim, e Deus está lá de cima olhando, becando sobre Enerraia, e dizendo que toda palavra negativa, todo cerco armado, forjado, liderado pelo teu inimigo, toda ação pretensiosa do mal, e tudo que o adversário faz contra ti, pode ter absoluta certeza que mesmo dentro desse cenário que você não consegue ver, não consegue entender, Gustavo, o que pode acontecer? Vai acontecer o que Deus quer. A mão de Deus, quando se predomina na vida de alguém, ela age de uma forma que muitos não irão entender. O processo de Deus faz o pequeno ficar forte, faz o fraco, faz o pequeno ficar grande e faz o fraco ficar forte. Existem coisas em sua vida que na complexidade da tua pequenez, você sendo pequeno, não tendo reconhecimento, não sabendo onde vai chegar, aonde Deus te colocará, o que Deus fará, esse circuito de ameaças do inferno são destronados, desarmados. Esse circuito de ameaças do inimigo caem por terra e você não precisa mover um tio que sequer, não precisa fazer nada, porque o Deus que olha para você atentamente conhece o coração, sabe do que acontece, sabe a história, a contradição de muita coisa, porque a gente trabalha dentro de um percurso que a gente tenta tirar o desânimo, tenta tirar esse sentimento de luta, de batalha, de dor, de frustração, de derrota. Entra um ano como esse, que parece que tudo vai ficar mais difícil, aí Deus começa a falar, a bradar, a dizer, eu que prometi, eu que vou fazer. Então toda ação contrária do inimigo e toda visão conturbada, perturbadora, intranquilizada do adversário para tentar desnutrir você, tirar de você, né? Porque essa é a visão do inimigo. Se ele não consegue te derrubar, ele vai tentar sentenciar você a uma seta personificada, vai falar do teu passado, vai mostrar coisas que não aconteceu, de pessoas que não mudaram, de circunstâncias que não estão a teu favor, de relatos na família, de questões da tua vida, tudo é literalmente entrelaçado a um processo que você não pediu, não quer passar, está enfrentando, não sabe por quê. Deus está dizendo, eu primeiramente te digo, que no meio dessa grande batalha, porque é a maior batalha, é o processo maior da tua vida, é tudo sobre que o inimigo tenta contra ti, mas o Senhor manda eu te dizer, o Senhor Deus manda eu te falar, da mesma forma que eu fui com o rei Ezequias, eu também estou com você.
Da mesma forma que há muitas contrariedades e um sentimento múltiplo de que muita coisa está fora do lugar, de que muita coisa vem contra ti, o inimigo tenta mostrar um cenário contrário, conturbado, de dor, de sofrimento, aonde você entrou o ano de 2023 sem conseguir contemplar, ter sobre as mãos a tua vitória. Aí Deus agora vai na contrariedade do vento, na contrariedade das grandes incertezas que pairam sobre a cabeça, e manda te dizer a mesma coisa que ele usou do profeta para falar com Ezequias. E Deus falou com o rei Ezequias e disse: despreza e zomba do teu inimigo enquanto ele vai fugindo. Não foi contra ti que ele blasfemou ou levantou a voz arrogante. Eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei ele voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Sabe o que isso quer dizer? O cuidado de Deus. Há uma situação conturbada na vida, há uma circunstância de desesperança, há um cenário corrompido, distorcido, nublado, cinzento, conturbado, borrado, e você não está entendendo. E Deus está falando: não importa se o adversário lança 10 sentenças contra você, se as portas parecem que não se abriram para você, se as coisas ainda estão emburladas ali, contrariadas, dentro de um cenário contraditório contra você, Deus continua dizendo e falando abertamente: eu sou maior do que tudo em sua vida, e mostrarei certamente que esse é o ano da minha reparação, o ano da minha restituição sobre você. Sabe o que é reparação? É reparar aquilo que precisa ser reparado. Então, no meio de uma batalha, de uma guerra, você precisa contemplar uma reparação. Tem coisas que você não gostaria de estar enfrentando, passando, circunstâncias da vida, momentos difíceis, de dor, é uma coisa e outra, é um toma lá da cá, você não sabe o que fazer, segurar, tentar fazer uma coisa e outra, daqui para lá, e Deus está dizendo: tem coisas que você realmente não consegue. No meio dessas ameaças, no meio de toda essa blabecando sobre confronto e retaliação, você não sabe, mas a minha mão, a Nabekove, ela se coloca em prontidão sobre ti. A minha mão, no meio desse cenário contrário, distorcido pelo teu inimigo, eu te digo, é mais forte do que você pode imaginar, é mais certo do que vai sobre eletrizar, confrontar, e por tantas vezes trazer ao teu coração um sentimento de esperança, de que você lutou, mas vai dar certo. Nadou, né, na praia e morreu? Não. Todo o processo que você faz para Deus não é em vão. A gente vê aí no mundo afora injustiças sendo feitas a todo custo, a todo jeito, de toda forma. A gente vê a injustiça clara diante dos homens. Mas aquele que faz da tua vida um diadema real, ele promove a ti, manda sobre um processo magnífico de reconstituição. Sabe, quando você vive um processo que precisa ser reconstituído, uma história que precisa ser validada, um cenário que precisa ser modificado, então você não trabalha com as suas forças. O rei Ezequias ficou com medo. Ele olhou em volta e pensou: eu não tenho poder bélico, eu não tenho armas, não tenho força, não sei como enfrentar esse inimigo. O rei da Síria naquela época era um dos mais competitivos em destruição. Ele tinha uma visão e um arsenal bélico enorme. A frase dele era de destruição. A carta literalmente era de introdução do que ele faria, de como ele destruiria, tudo que ele banalizaria dali por diante em Israel, em Jerusalém. Então, toda vez que algo vem contra você, toda vez que alguma coisa se gera e tenta vir contra ti, primeiramente atinge Deus. Antes de atingir a tua carne, o teu corpo, a tua cabeça, aquela dor de cabeça, aquele confronto, aquele dia difícil, aquele dia conturbado, aquele tempo triste, aquela melancolia que dá, aquele sentimento de que parece que nada está mudando, nada Deus está fazendo. Eu estou no dia 2 de janeiro falando para você que esse ano vai ser o ano espetacular de Deus na tua vida. Vai ser o ano levado sobre das certezas de Deus de uma forma muito clara. Eu não estou absorvendo
envolvendo negatividades, processos retroativos do passado ficaram em 2022 para lá. Agora o que Deus vai fazer em sua vida vai impactar tudo, porque o maior impacto do que acontece não é só apenas quando você se vê diante do cenário confortável, positivo, de vitória, de tudo que você deseja. Não, o cenário mais confrontável e que você valida e começa a contemplar o agir de Deus é quando a palavra vem. Ela vem ao teu coração, Deus fala e você não permite nada turbar o que Deus está falando, o que Deus está dizendo, o que Ele está prometendo. Eu vejo logo ali, o que Deus fará e entregará por ti, fará diante de ti, colocará em tuas mãos, impactará a tua história. Então, por favor, levante a cabeça e tenha certeza que o mesmo Deus que esteve com o rei Ezequias está com você, dizendo: Neblá becando sobre, despreza e zomba do teu inimigo. Não tenha medo das afrontas. Essas afrontas podem estar ligadas ao mundo espiritual, ao mundo físico, confrontoso. Existem confrontos que você passa em carne, em osso, mas o maior confronto é na alma. A maior batalha que você pode estar hoje enfrentando é você sabendo que tem que passar. Gustavo, tá difícil, tá doendo, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria ter tomado outra decisão. Aí Deus está dizendo: não, a minha decisão é melhor. Não faz a tua vontade, não faz a vontade da tua carne, faz a minha vontade. Aí você vence a guerra. Existem batalhas que você não precisa ter uma arma sequer, porque o próprio Deus se põe diante de você, luta por você na maior batalha, na maior guerra. Você não mede literalmente nenhum passo sequer, e Deus vai lá e confronta tudo, entrega diante de ti. Sabe as convicções que tinham no passado? Eu vou falar isso porque Deus está mandando eu falar para o mundo espiritual. O que Deus manda eu falar agora está interligado a um campo de batalha muito grande. Em um processo agora que o inimigo pensa que tu está no chão, caído, que você está ali desanimado, Gustavo, mais um ano, e agora, será que é o meu ano? Será que isso vai acontecer? Escute bem, nos processos de batalhas dos tempos medievais, nos tempos de 2, 3, 4 mil anos atrás, nos confrontos de reinado, de um reinado, de uma terra para outra, de um campo geográfico, de uma ameaça real sobre o domínio de uma nação. Sabe o que acontecia com os guerreiros? Aqueles que lutavam pela espada, pegavam a espada e tinham que literalmente exterminar os seus inimigos. Sabe qual era a maior confronto? Sabe qual era a maior comprovação de que aquele inimigo estava morto? O oponente, ou melhor, o inimigo, o soldado, o guerreiro, que tinha ali por certo o seu inimigo, ia lá com a espada e cortava a cabeça do seu adversário e mostrava a sinalização de que o seu inimigo tinha sido derrotado. Cortava-lhe a cabeça e mostrava a todos: olha, eu matei o inimigo do povo, matei e fiz isso. Quando Davi, o pequeno Davi, Deus está mandando eu falar isso, eu vou falar, porque eu acho que você, na sua pequenez, eu vou falar pequenez mesmo, porque você se acha muito, uma pessoinha muito pequena para tanta coisa que vai acontecer na sua vida. Escute, quando Davi, com apenas um estilinguezinho lá, com a pedra numa funda, atingiu a cabeça centralizada do gigante, e ele caiu. E tudo leva a entender que quando ele caiu, ele teve traumatismo craniano, ele morreu da queda. Não foi apenas a pedra em si, atingida na testa, ele se desequilibrou, ficou tonto e morreu de traumatismo craniano. Davi foi lá com a sua espada e cortou-lhe a cabeça e mostrou para todo mundo: esse era o gigante filisteu que afrontava o povo de Deus. Esse era o gigante inimigo de Deus. Vale frisar que da mesma forma do rei Senaqueribe, literalmente esse gigante filisteu, Golias, afrontava o Deus vivo, falava que não tinha ninguém que poderia derrotar ele, ninguém. Aí Deus deu a cabeça do inimigo para Davi, e ali mostrou, naquele cenário de olho por olho, dente por dente. Porque a gente precisa frisar uma coisa na vida, é que a gente passa por um processo muito injustiçado na vida, a gente passa por um processo muito
muito difícil na história. E às vezes, pelo inimigo ser tão teimoso, pela ação do adversário ser tão truculenta, o inimigo ser tão covarde, o inimigo ser tão injusto, ele usa de pessoas, de circunstâncias, de momentos. Aí chega uma hora que Deus não age só pelo amor, Deus vai e age também na justiça. Quando Deus tem que fazer justiça por alguém, que não está permitindo, ou não quer permitir, ou é embaraço, empecilho, barreira, impedimento, Ele age com força e mostra uma sinalização diante da tua vida. Gustavo, o que você está querendo dizer? É que Deus vai dar cabo do meu inimigo e vai me dar a cabeça dele nas mãos? É isso não. Eu estou querendo te dizer que há também uma sinalização hoje. A gente está no tempo da graça. Ninguém precisa se vingar nesse processo agora, olho por olho, tipo, não precisa mais disso não. Agora você deixa só nas mãos de Deus. E quando você deixa nas mãos de Deus, o processo é mais benéfico ainda. Tu não suja as tuas mãos, tu não precisa fazer nada, se mover nem um palmo, nem um centímetro. Você deixa tudo nas mãos de Deus. E tem gente que está aqui nessa live, que é motivo de chacota, é motivo para falatório. Você nem imagina, falam mal de você, criticam, dizem uma coisa e outra, estão amaldiçoando você, mas Deus manda te dizer, volta, não toca, não pega, não chega. Então dia 2 de janeiro, a guerra no mundo espiritual é acentuada contra você. Você se acha uma pessoa pequenina, numa pequenez enorme. Gustavo, parece que nada vai acontecer comigo, na minha vida. Será que Deus vai se manifestar para mim? Será que as coisas vão acontecer? Será que Deus vai fazer isso e aquilo? Eu não te vejo agora como uma pessoa pequena, como uma pessoa minúscula. Não, ele é o pobrezinho, a pobrezinha. Não dá para ela. Oh meu Deus, olha como sofre, olha como essa pessoa passa por isso. Eu te vejo hoje, como Deus vivo que fez a promessa. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pequeno, grande eu sou. Gustavo, mas meu dia, a minha semana, agora nessa entrada de ano, só me deu vontade de chorar pelas coisas que Deus permitiu acontecer, porque em Deus fez isso e aquilo, e Deus levou, e Deus fez isso, e Deus manda te dizer, eu faço coisas que a neblobecanda sobre, eu já te falei, serão delebianda sobre para te surpreender. No mundo espiritual é bem acentuado o que Deus vai fazer. O Senhor manda te dizer que no mundo espiritual tem um só anjo. Eu quero que você tome posse disso. Gustavo, para quem é? Para quem é isso? Eu quero que você tome posse e acredite. Gustavo, é para mim, é para fulano, é ciclano. Eu quero que você acredite no que eu vou falar agora. Eu falei da história física, do que Davi fazia, do que grandes guerreiros fizeram para acentuar e sinalizar uma vitória no mundo físico, né? Ante os seus combatentes, ante os seus adversários. Aí agora também eu quero frisar no mundo espiritual o que vai acontecer nesse ano. Nesse ano, grande é o estrondo, a ruína, sobre do teu inimigo. É por isso que agora você parece, bem pequeno, olha, parece que não é de nada não. Ah, mas olha aí a idade, olha isso, olha o que não tem, olha como não vai chegar. Aí Deus está colocando tudo sobre sobre no mundo espiritual. E Deus mandou falar uma coisa para você. Sabe o que vai acontecer? Tem um anjo só, com uma espada flamejante de fogo aceso. Sobre vários adeptos malignos, persuadidos, com setas personificadas, com engano contra a tua vida, de retaliação, de dor, e que tenta vir contra ti, contra tudo, na complexidade do que tu é, porque você não tem ideia, não passa pela tua cabeça, não tem base de imaginação, não tem base de imagem do que Deus vai fazer. Você agora é uma pessoa que no teu aspecto, na tua vida e no que você carrega, você se vê ainda muito pequena, muito pequeno, radicalizado para muitas coisas. Gustavo, eu acho que nada vai acontecer, é tanta coisa que é falada. Gustavo, será que... E Deus manda te dizer, sobre, eu farei um anjo só, um anjo a dissipar, implodir milhares, não é dezenas, é milhares de demônios, adeptos do adversário. Sabe como tudo acontece na aglomeração do que o inimigo tenta?
E você fica sem entender porque você agora é a pessoa que está passando pela tempestade, passa pelo deserto, enfrenta a dor, está enfrentando esse processo. E aí tu acha que Deus, no meio de toda essa extensão do que Ele vai fazer, eu vou classificar de novo, eu tenho que falar, 2 de janeiro de 2023. Eu já repeti pela terceira vez. Por favor, pega a visão, não é nada enigmático aqui, não é nada para você ficar pensando e dizendo, o que é que ele quis dizer com isso? O que é que ele quis dizer com aquilo? Eu estou dizendo agora, 2 de janeiro de 2023, repetir pela 4ª vez. Gustavo, por que você está repetindo o número? Porque eu estou dizendo para você que Nemblave Comal o ano começou. Estamos no final de 2 de janeiro de 2023 e o que Deus fará na sua vida e tudo Neblou Becante Enaia Sebra que virá sobre a sua vida impactará a tua história, a dimensão da tua história, da tua vida e extensividade, numa complexidade, numa generalização tão grande que não terá espaço algum para sentimento múltiplo de frustração, de dor, ou porque Deus chegou atrasado, Deus não fez. Escute, Senaqueribe juntou o seu povo, tentou contra o povo de Deus, não deu em nada. A ação contrária daqueles que tentavam vir contra Ezequias não deu em nada. Então essa complexidade de ameaças não está ligado só em quem ameaça, é quem faz o cenário da ameaça. Não é a complexidade do falar da ameaça, mas quem ilustra o cenário da ameaça. Então diretamente o adversário tenta te ameaçar no teu trabalho. Eu estou falando do que vai acontecer esse ano. O adversário tenta te ameaçar no teu trabalho. Ameaça que tu não vai encontrar pessoa. Ameaça que tu não vai ser feliz sentimentalmente. Ameaça que não vai haver retorno. Ameaça que você não vai ser a cedra frutífero. Aí Deus começa a falar que todo esse cenário contrário do que tenta vir contra ti é apenas falácias, palavras jogadas ao vento. E sabe o que o Espírito de Deus, os 4 ventos do Espírito fazem com palavras articuladas de mentira do inimigo contra você? Leva para longe de você. Olha, não pense que é uma coisa assim da tua cabeça, do teu emocional. Quem tem te dado força para suportar a trancos e barrancos e ficar no processo é o Espírito de vida. Tu sabe que essas palavras que eu estou soltando agora são palavras, vêm da parte de Deus, mas elas estão eletrizadas dentro de você. Tu não consegue enxergar, mas enquanto tu está assistindo essa live agora, existe um processo de transferências múltiplas agindo na mobecanda sobre no teu subconsciente. É por isso que depois de uma live como essa, você pode pensar ainda negativo, pode ainda sentir a dor no coração, mas quando tu dorme, coloca a cabeça no travesseiro, na rede, no sofá, seja onde for, Deus começa a trabalhar no mecanismo do teu subconsciente. O teu espírito e a tua alma vão nutrir essa palavra, e quando acontece o amanhã, depois de amanhã, logo alguns dias, você está restaurado, restaurado para a glória de Deus. O que tenta te derrubar não consegue acabar com você, não consegue invalidar você, não consegue destruir você, porque você é mais forte do que tudo isso. É mais forte. Então Gustavo, calma aí, você não está entendendo, eu estou passando por um pior processo. Se você estivesse na minha carne, se você estivesse olhando para mim, se você soubesse da minha história, se você soubesse de tudo. Ei, no arrebatamento de sentidos que o Senhor me entregou, eu via páginas, folhas e folhas e folhas. Um anjo vinha, aglomerava, escuta bem, um anjo vinha, aglomerava todas essas folhas e de repente se transformava num livro muito grosso. E eu entendia que ali estavam escritas coisas ao teu respeito. Porque você está falando em primeira pessoa, Gustavo, porque eu quero que você acredite que é para você. Porque Deus manda eu falar em primeira pessoa, poderia estar falando para A, B e C, ou nem sequer padronizando como você, e sim vocês, no plural, mas Deus manda eu falar para você. Então, esse anjo carregava consigo um livro muito grosso, falando, sobre essas páginas, que não foram escritas por ele, mas mostrava sobre uma complexidade de uma vida, de trajetória, de dor, de drama, de sofrimento, de pelejas, de vitórias, de lágrimas, de tudo. Então, por favor, entenda uma coisa, como diz lá em Apocalipse, naquele grande dia se abrirão livros, esses livros, essa história, a tua vida nunca foi uma vida inconcernente.
Sabe o que é uma coisa inconsciente? Parece que nasceu por nascer, vive por viver, é uma coisa ali, pronto, fato, acabado. Não chega muito longe, não. Você tem que se ver como um todo em um tudo. Eu tenho que repetir, parece que eu estou filosofando. Mas é o Espírito que está me usando. Você tem que se ver como um todo em um tudo que Ele falou. Em um todo, porque tudo que gera ao teu redor pode ser contrário agora, numa complexidade negativa dimensional. Mas como em um tudo, que Ele é tudo, e Ele falou, e Ele está dizendo, você é maior do que qualquer inimigo que ouse se colocar no teu caminho. Você é maior do que qualquer tentação que tente desacelerar, porque sabe quando o inimigo não consegue te derrubar? Eu vou te falar isso que eu estou me arrepiando inteiro aqui. Gente, que presença forte. Que presença forte. Quando o inimigo não consegue te derrubar, ele colocará os seus adeptos, suas questões, né? Os seus desvaneios mentais, emocionais e até espirituais para tentar te distrair, tentar te desequilibrar e te atrasar, porque se não consegue te derrubar, vamos tentar atrasar. Se não consegue te derrubar, vamos tentar fazer com que ande em passos de formiga, não entenda nada, não contemple nada. Vamos tentar ao menos pausar essa pessoa. Então existem coisas que você vai vivendo na naturalidade da tua vida, no desnortear das coisas, porque há uma desnorteação. A desnorteação está ligada à frustração. Parece, Gustavo, que não está acontecendo. Gustavo, eu estou vivendo um processo que se repete. Dá para você entender? Gustavo, eu estou vivendo um processo que está se repetindo. É uma rotina, é uma vida, é uma coisa, é outra. E Deus está ali na plenitude dele, dizendo, ei, eu falei, eu vou cumprir. E você está lá desequilibrada, minha vida, minha história, ai, Deus não está fazendo, Deus fala aí, Deus, ei, eu estou vendo o teu futuro, eu não te enganaria, eu não moveria coisas ao teu redor, evidenciando tudo, mostrando em detalhes o meu cuidado diante de ti, para depois ali, lá na frente, você vem contemplar. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, mas Ele permite que chegue aos teus ouvidos, que às vezes bata, doa no teu coração. Permita que o cenário seja diferente do relógio humano, intranquiliza por fora, mas vai dando a paz e o equilíbrio por dentro, porque tudo fica muito arrasado, destronado. Mas Deus está dizendo com as palavras dele, não são minhas palavras, é a palavra de Deus, e Ele está falando, como eu fui com o rei Ezequias, eu sou com você. Então os processos de ameaças tentam nutrir o que há de melhor em você, e você vai escolher em qual complexidade vai se habituar. Tem gente que vai na complexidade do engano, da dor, da frustração, da derrota. Gustavo, aconteceu, não, eu estou angustiado, nada na minha vida muda, nada está seguindo. Esse é o pensamento de confronto, de complexidade e de neutralização que o inimigo coloca. Ali tu se torna uma presa fácil, porque você está agindo na concernência da tua carne, do teu emocional, do teu abatimento, da tua mentalidade, aquele pensamento que não sai da tua cabeça, aquela forma como tudo está acontecendo. Gustavo, meu negócio não vai bem, Gustavo, estou sem dinheiro, Gustavo, estou sem amor, Gustavo, está acontecendo isso, e a minha saúde, o problema, e é isso, é a minha vida. E Deus está dizendo, eu estou em tudo, porque como um todo eu te coloquei, mas eu sou o teu tudo. E diante de tudo que está acontecendo, eu vejo Deus tirando os grandes agravos de empecilhos, de barreiras, de processos danosos, danificados pelo inimigo, e dizendo para você, você ainda permanece aqui, vai continuar caminhando, queira ou não queira, o inimigo vai ter que engolir tudo, que foi falado contra você. Porque o que Deus está dizendo agora aqui é para alguém que está muito fraco, forte. Gustavo, eu me vejo assim como um... Gustavo, eu acho que eu estou ladeira abaixo. Gustavo, agora para esse ano, eu acho que se Deus quisesse, Ele teria feito, eu não entendo porquê, Ele falou e não aconteceu, eu estava crendo e etc. E Deus está dizendo, você ainda está crendo. O teu mecanismo agora de fuga está ligado, né? É um mecanismo mental. Na psicologia, quando por vezes você passa por uma circunstância que não te traz felicidade, quando você passa por um dia a outro que nada muda, o sentimento é de fuga. Você gostaria de mudar, de sair,
Cair, não, Gustavo queria outra vida. Só que aí você está acentuado numa promessa que quem te fez não foi o fulano, o cicrano. Às vezes o sentimento de frustração é grande, porque você vê logo uma complexidade ali, aos teus olhos, não é um palmo da tua frente. Você vê que você mesmo não está conseguindo entender. Você mesmo está ali cansado de esperar. Só que aí tudo que Deus faz na sua vida vai muito além dos agravos mentais, emocionais que você está vivendo. Então eu vejo uma média de reconstrução muito grande. Eu vejo um processo, né, de resgate, de recuperação, de restituição. Você passa pelo processo, entende que é difícil, está chorando, está tentando entender, está pedindo a Deus para acabar logo. Deus, me dá logo pelo menos só uma vitória. Deus, faz pelo menos só uma coisa aqui que eu não aguento mais isso, Deus. E aí Deus está dizendo, ei, eu te seguro. Você está segurado com as minhas mãos. Ei, eu que estou fazendo. O processo não tira, não extingue, não elimina. As toxinas do adversário atingem dentro de um processo. Mas as minhas águas, porque enquanto você está aqui recebendo essa palavra, tem águas cristalinas, purificadoras. Sobre que estão indo, sobre de encontro ao teu ser interno, a tua alma. Estão indo de encontro, sobre as retaliações inimigas, aos processos malignos, a tudo que é cansativo e danificado pelo teu inimigo. Aí você se levanta, se põe de pé em um cenário que Deus está falando, da mesma forma que eu livrei a Israel, livrei Jerusalém, me coloquei adiante da Blobecanda sobre do meu povo. Todas as palavras de Senaqueribe contra a tua vida estão caindo por terra, estão sendo destruídas. Então, para um rei imperoso, né, que tinha tudo ao seu controle, cabeça erguida, que não aceitava derrotas, ele teve que se ver derrotado por um povo que não tinha poder bélico, que não tinha escapatória, mas o Deus vivo gerou as escapatórias. Tá? E sabe, uma das coisas mais claras que eu já falei para vocês, quando a escapatória não é gerada em cima da hora, Deus permite você enfrentar a circunstância ali, a olho nu, olhando o que está acontecendo, mas te livra na última hora. Então, se você tem a blobecanda sobre a certeza de que Deus falou e tem realmente sido o Deus Jebaneko Andai Sebra de toda uma história, de uma longevidade de vida, de uma trajetória. Sabe uma das coisas que eu aprendo? Quando o tempo vai passando, a gente não vai ganhando complexidade, dor, turbação, tristeza. A gente vai ganhando experiência com Deus. A gente vai nutrindo o processo da esperança, da pacificação, de olhar pacientemente para as coisas, de entender o tempo perfeito. Isso é uma harmonia entrelaçada com o Espírito. Sabe por quê? Porque quando você diz, Deus, o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo, eu acredito, eu confio, existe uma harmonização, existe um processo de entrelação. Então, para alguém que não fala em línguas, ou não tem dons, ou não tem coisas manifestas no mundo espiritual, isso é o mais atrativo possível. Porque você está dando uma carta branca para Deus e está dizendo, olha, eu não estou vendo nada nessa carta. Essa folha está totalmente branca. Eu não sei o que vou fazer daqui para frente, mas eu quero que o Senhor assine. E tudo que o Senhor colocar, aí, eu vou obedecer. Eu vou assinar no final e vou dizer, eu quero fazer. Aí você está mostrando ao mundo espiritual que a complexidade do que se passa, da tua vida, dos problemas. Gustavo é o filho, o inimigo está se levantando ali, sabe, Gustavo? Está usando ele, eu estou vendo a diferença dele, eu estou com medo do que vai acontecer. É a minha filha, é fulano, é a minha mãe, é meu pai, é a esposa, é a minha vida, é tudo. Aí Deus está dizendo, pode ser tudo, mas deblobecanda sobre que venha um todo contra ti, mas as minhas palavras que na verdade é tudo para você. Então tem gente que está de pé, está na graça, está vivendo, está acima do nível, tá? Porque quando você se vê abaixo do nível, é porque é a tua visão carnal. Você está acima do nível. O inimigo queria te ver assim, no chão caído. Sabe qual o maior gosto que o inimigo teria hoje, numa noite como essa de segunda-feira, né?
Hoje é uma noite de segunda-feira, dia 2. Sabe qual era a maior intenção do teu inimigo para essa noite? Para esse momento? Que você não estivesse assistindo essa live. Que você dissesse assim, tudo isso é palavras. Eu não quero mais assistir. Eu estou cansado. Eu não quero. E Deus manda te dizer, sou eu. É a minha mão, é o meu cuidado. São as evidências do meu operar. São os meus giros circulatórios. Porque eu vejo Nebladecanda sobre um anjo. Alevou Benecanda eu sobre. Eu quero que você acredite nisso. E esse anjo começa a circular por volta de ti. Tu está no meio, tu estás no meio, e esse anjo circula por volta de ti, e ele circula tão forte, ele vai circulando tão forte, que não dá mais nem para ver ele, só se vê fogo, porque ele é um anjo de fogo, e ele está em volta de ti, Gustavo, o que isso significa? Neblou andar e canda sobre preservação, cuidado, providência, promessa de Deus, tudo diante da tua vida, numa complexidade enorme, diante de fatos que Deus determina na sua vida e diz, eu sou maior do que tudo. Eu sou maior do que tudo porque eu sou Deus. E não há nada e nem ninguém que possa escapar das minhas mãos. Você está entendendo o que Deus está falando? Na complexidade de Deus, o processo do inimigo seria para desvair, para desnutrir, para acabar, desarrigar. E Deus está dizendo, diga a fraca, eu sou forte. Diga, Nebladacando, sobre a pequena, que grande é, o pequeno, que grande, eu sei o que você está enfrentando, mas no meio das ameaças do inimigo, que tentam mostrar que todo o cenário confrontará você, sabe qual é a diversificação que o inimigo tenta contra ti? É tentar colocar sobre ti culpa. Tentar colocar sobre ti culpa daqui a algumas semanas. Olha, Gustavo, o cenário, olha tudo, para que você tenha um sentimento de culpa. E Deus manda te dizer, não tenha sentimento nenhum de culpa. Pelas coisas, pelos fatos, pela vida, pela história, por tudo. Tudo que eu tenho colocado, Neblabecanda Sobenerraia, é o meu vento. Que mesmo que pareça embaraçoso, não dá para contemplar muito, parece uma névoa, sabe, Gustavo? As coisas estão um pouco fora do lugar. Por que Deus está permitindo isso? Deus está permitindo um reequilíbrio. E eu gosto de dizer que esse reequilíbrio de Deus é mental, é emocional, é físico, é conceitual, é muito além da lábio-sebra da materialidade. A emocionalidade fica turva, os processos ficam desvanados, muita coisa fica desapercebida, não dá para entender tudo e calcular tudo, mas no relógio de Deus, no calendário de Deus, tudo fica repercutido. Quando o Senhor me fez voltar, Amanda, sobre desse arrebatamento de sentidos, eu consegui ver aqui no apartamento, circulando em flashes de segundos, um anjo com um calendário sobre as mãos. E eu me lembro da Bandiokai, eu sou Brenerraia, certamente com o olho aberto e fechado. Escute muito bem isso, que o calendário que ele carregava sobre as mãos tinha um tamanho muito específico, aqueles calendários que a gente recebe em farmácia, em supermercado, né? Em mercadinho pequeno, quando entra de um lado, opa, toma aqui um calendário, tome aqui um calendário, né? O mercantil, o mercado, o supermercado entrega um calendário, né? De costume, até hoje eu creio que ainda é assim, eles entregam um calendário, né? Para a pessoa colocar na parede e tudo, e eu via que ele carregava um calendário, e eu via que da Blaver com da Sebra de Raia era completamente cor de ouro, brilhava muito, e ele passava de Blobacanda sobre umas 2, 3 vezes, e eu voltando de lá e sobre, já estava sentado, porque literalmente tinha sido arrebatado ali no chão da sala, e quando eu fui voltando e olhando assim, sentado no chão, e olhando aquilo, eu disse, meu Deus, e comecei a cair num choro grande, porque o áudio da revelação que o Senhor me entregou, o áudio da revelação que o Senhor me deu, você vai escutar eu chorando quase do começo até o final, sobre tudo que Deus me mostrou. Então, tipo assim, na minha natureza, na minha complexidade, eu tenho meus emocionais, tenho meu abatimento, tenho minhas angústias, minhas frustrações, sou que nem você.
Ah, não, Gustavo, mas Deus fala contigo, dando, ei, eu tenho minhas aflições, a qualquer que muito lhe for dado, muito se lhe pedirá. Eu não estou aqui como o super-homem, eu estou aqui dizendo para você, em um método, em uma visão desafiadora, que eu confio em Deus, que eu não abro mão de nada do que Ele falou, que eu confio no Deus de Israel, na promessa dEle, na cronologia dEle, e eu amo a cronologia de Deus. Já me senti turbado na minha cronologia, no meu relógio, nas ameaças ao meu redor, em tudo que se mostra contrário, na visão ameaçadora do adversário, mas tudo decabendo eu sobre me dando o maior desejo e visão de continuar confiando que o Deus da promessa entrou 2023 segurando nas minhas mãos. Entrou 2023 segurando nas minhas mãos e dizendo: eu prometi, vou cumprir. Entrou 2023 segurando nas tuas mãos e dizendo: ei, realmente você ficou abatida, ficou abatido, ou ficou realmente com o coração. Eu sei, eu estou vendo, eu enxergo suas lágrimas, eu sei da dor, da tristeza, de tudo, mas decamante ou noblenea sobre o meu tempo é perfeito. Eu quero frisar isso para você, porque em toda dimensão, em tudo que Deus faz na sua vida, Ele não faz para cochoar só as palavras, só para confortar e pronto. Deus, em tudo que faz, sabe expressamente como agir. Eu não vejo um mecanismo elaborado, mecanizado, confrontado só para tentar trazer ao teu coração tanta dor. Porque dá dor, dá um sentimento sim de que você lutou, batalhou, Gustavo, porque não aconteceu, porque não era a vontade, não era o processo, não era a hora. A minha hora não era chegada, as coisas estão acontecendo. Deus está numa dimensão maior. Eu só sei de uma coisa, que pode vir o confronto que vier, a ação contrária que vier, tudo turbando, tentando, contrariando contra você, mas incrivelmente não é pela tua força, não é pela tua força que você está de pé, não é pela tua força que você está agora me escutando, não é porque você é muito forte, não, Gustavo, porque eu sou muito forte, não, sabe por quê? É porque você recebeu sinalizações poderosas. Deus falou, Deus prometeu, você sabe que é a voz de Deus. Você só não está entendendo porque Deus ainda não fez completo, não fez uma coisa e outra, porque Deus ainda não completa. Ei, é aí que está o resultado enigmático do que você procura, não encontra, não dá, não parece que não vai. Aí Deus, na complexidade do que tu é e na inteireza de todo o confronto, mostra que os mecanismos de ameaças do inimigo estão por todos os lados. E você se acha uma pessoa realmente que está vivendo uma descontinuidade, processo desarrigado, um processo que o inimigo tenta, uma questão que o adversário ali lança sobre você, na inconsistência, porque tudo dentro da gente é muito emocional também. Para quem chorou na entrada desse ano, para quem disse: Deus, eu estou frustrado, né? Às vezes a gente sente uma frustração consigo mesmo, parece que a gente não é muito bom no que faz, parece que a gente merece ou nem sabe, estou passando por isso, é isso mesmo, a minha vida é assim, e Deus olhou para tudo isso, para o sentimento de frustração, de dor, de circunstâncias complicadas, de uma diversificação que vem contra você, para afundar, para tentar bater, tentar esmurrar por dentro. Dói, machuca mais do que tapas. Dói, machuca mais do que qualquer agressão. Mas Deus manda te dizer nesse exato momento, tudo que tem acontecido, todo o cenário de blobecandeneia sobre contrário a ti, tudo que deve brandeia sobre cambandaia sebre está no meu calendário, no meu momento, o meu episódio na tua vida. Sabe, aquele episódio da série, do filme, da novela, daquilo que você assiste, daquele seriado, daquele filme ou de uma novela bíblica que você já assistiu, aquele momento mais esperado e que você aguarda aquele momento, o momento da vitória, o momento do alcance, do que vai acontecer, coisas que parecem que são só na ficção, mas diz aquele que vive, não é só na ficção. O que eu vou fazer na sua vida serão episódios de memoriais. Sabe o que são episódios de memoriais?
Você esquece do filme todo, mas não se esquece daquele ponto-chave do filme. É aquele ponto-chave que te emocionou. Tu esquece a história, alguns detalhes, mas aquilo que te emocionou tu não esquece. Você esquece a série inteira, mas o final dela emocionante ou impactante tu não esquece. Deus manda te dizer, não esquecerás. Os episódios que eu entro no meu sobrenatural para fazer os milagres e os impossíveis diante de você serão como episódios de memoriais dentro de você, na sua história, na sua vida. Então eu classifico a continuação de Deus, os processos de Deus e um 2023 de reparação, de restituição e de de testemunhos que você já queria ter escutado, já queria ter vivido, já queria estar passando, só que o tempo dele é perfeito. Receba na blaive canto no eu sobra, receba no lobra bande canto nera sobra, e tenha certeza exata que o Deus vivo de Israel fará tudo isso por você em nome de Jesus. Amém? Eita, Deus lindo, poderoso, receba isso em nome de Jesus. Tem uma notícia para vocês. Na próxima live nós estaremos também no YouTube, tá? Então quem não tem Instagram, né? Tem gente, Gustavo, não, o fulano que eu conheço, ou o Beltrano, nem assiste aqui as tuas lives, sabe? Porque não tem, Gustavo, Instagram. Então, gente, a gente vai divulgar para o maior número de pessoas, porque na quarta-feira a nossa live também vai estar no YouTube. Até para você mesmo, né, que tem algum problema aqui no Instagram, minha conta trava, Gustavo, você vai poder assistir pelo YouTube, tá bom? Então vai ser uma transmissão simultânea. Ao mesmo tempo que estiver transmitindo aqui no Instagram, vai transmitir no YouTube também. Nesse mês ainda nós teremos o lançamento do clipe lá e no dia 15 de janeiro, um presente bom para vocês. Mais um single, mais uma música nas plataformas digitais, é a música Aos Pés da Cruz, uma música linda, que vai tocar você, mais uma canção. Então no dia 15 de janeiro a gente vai ter mais uma canção nas plataformas digitais para você, ó, todo mês, se assim o Senhor permitir, vai ter uma música nova. E você vai lá deixando tudo bem certinho na plataforma digital, no Spotify ou no YouTube, ou seja onde for, tá bom? Mas vai ser lindo, porque aí você vai poder escutar os louvores, aprender os louvores que o Senhor me deu. Então no dia 15 tem louvor, e ainda esse mês também tem a canção lá no YouTube e o canal no YouTube também. Isso quer dizer o quê? Que as ministrações daqui, as lives que não ficam salvas, vão ficar salvas lá no YouTube. As lives que não ficam salvas aqui, você vai poder assistir lá no YouTube. Coisa boa, né? Glória a Deus. Eu amo a sua vida, amo vocês. E eu sei que você vai receber, porque Deus vai fazer. Você vai receber o áudio da revelação, calendário de Deus. E vai ser lindo, viu? O canal no YouTube ainda eu vou divulgar, tá, gente? Vou fazer o canal até amanhã. Na quarta-feira eu já começo a divulgar para vocês entrarem no canal no YouTube. Ainda não tem um canal lá, vou fazer de hoje para amanhã, tá bom? Tô com 1 minuto restante aparecendo na tela, mas eu vou falar para vocês, vou divulgar aqui tudo bem certinho, tá bom? E no domingo nós temos a Noite dos Milagres, um testemunho muito forte da nossa amiga ministerial, pastora Vilani, curada do câncer, um agir lindo de Deus na vida dela, tudo que Deus fez. Gente, precisa estar na Vitória Nossa no domingo, porque vai ser o Domingo dos Milagres. Domingo dos Milagres, e a pastora Vilani vai estar no domingo testemunhando tudo que Deus fez na vida. Vai ser um grande impacto de milagres no domingo, nessa extensividade do mês todo. Depois eu trago mais informações. Deus abençoe, amo sua vida, amo você. Volto a qualquer momento nos stories. Tchau, gente, a paz, Deus abençoe muito, muito, muito. Obrigado, meu Deus, Deus lindo e maravilhoso.